Momento de reflexão com a cantora e pregadora Márcia Bandeira. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Eu quero meditar apenas com você numa breve palavra que se encontra em Romanos capítulo 8. É uma palavra bastante conhecida. Romanos capítulo 8, versos 33 a 34. E diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, esta palavra nos traz à mente a reflexão acerca do pecado. Nós ainda estamos num mundo onde nós lutamos todos os dias contra o pecado, contra uma natureza pecaminosa. Nesta terra, todos os dias, nós estamos nessa luta. A luta, irmão, ainda não terminou. Mas nós temos uma grande esperança. E a esperança é que o sacrifício de Jesus na cruz, ele anula a nossa condenação. A condenação em que nós nos encontrávamos por causa do pecado. O sacrifício vicário de Jesus anula esta condenação. Então esse texto aqui, esse capítulo 8 de Romanos, ele traz algumas verdades muito relevantes para todos nós. Então ele inicia com uma palavra e termina com outra palavra. Ele inicia com as palavras nenhuma condenação há e termina com a palavra nenhuma separação há. Portanto, a gente pode ver algumas verdades acerca deste assunto. A primeira verdade que esse texto nos traz é que o texto está nos informando que todo crente, além de lutar contra o pecado, ele também tem um acusador. Porque ele diz, ele pergunta, aliás, quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Olha só, que palavra tremenda. Existe um escolhido aqui nesse texto. Esse texto está falando de escolhidos de Deus. E ele traz uma pergunta: quem é que pode se levantar com acusações contra esses escolhidos? Eu quero te dizer que nós somos escolhidos de Deus. Escolhidos de Deus. E o texto pergunta quem é que pode se levantar, apontar, julgar, acusar a tua vida. Então essas palavras, elas nos revelam que o crente tem acusador. E esse acusador chama-se Satanás. Ele é o inimigo das nossas almas. Que inclusive, um dos significados do nome Satanás é opositor. Então, uma das formas dele se opor contra os escolhidos de Deus, contra o crente, contra a minha vida, contra a tua vida, é acusando de alguma forma. Ele está sempre, irmão, se levantando com alguma acusação contra os filhos de Deus. Seja usando as falhas, preste bem atenção nisso. Seja usando falhas ou até mesmo virtudes. Ué, irmã Márcia, virtudes? Ele é um acusador tão terrível, tão perverso,
que ele não se levanta para se opor contra mim e contra a tua vida somente com as nossas falhas na mão, como um trunfo. Ele se levanta também usando virtudes. Sabe onde eu encontro um exemplo disso? No livro de Jó. O livro de Jó, capítulo 1, dos versos 1 a 11. Ele se levanta para acusar de ser sincero e temente a Deus, apenas porque Deus o abençoara em tudo. Então ele não tinha na mão contra Jó um trunfo negativo. Mas ele é tão perverso, e nós precisamos estar atentos para isso, que ele usa até mesmo as tuas virtudes. Ora, nós vigiamos, nós não somos perfeitos, mas nós procuramos andar em retidão, fechar as brechas, levantar os muros espirituais, para que não haja falhas. Nós muitas vezes vigiamos a nossa boca, os nossos pensamentos, estamos em oração, e quando o inimigo ele não consegue algo negativo, uma falha sua, ele pode pegar as tuas virtudes. Ele fez isso com Jó. O livro de Jó, capítulo 1, diz que estava ali um dia os filhos de Deus se apresentando diante de Deus. Satanás se apresenta, chega lá, né? E se infiltra lá no meio dos filhos de Deus. E Deus diz assim: da onde tu vens? Aí ele responde para Deus: eu vim de rodear a terra e passear por ela. Olha uma das funções do inimigo. É andar por aí, ele é andarilha, ele fica observando, instigando um a fazer o mal, destruindo um lar, jogando uma vida no vício, no tráfico, na bebida, na prostituição. É isso que ele faz. Depois ele vai lá para a presença de Deus para acusar os escolhidos de Deus. Aí Deus diz assim: tu viste só o meu servo Jó? Deus dá testemunho de Jó, porque Jó era um homem íntegro, ou seja, inteiro em tudo que ele fazia. Ele não fazia nada pela metade, ele não era pela metade, ele era inteiro, íntegro, sincero, ou seja, sem cera no rosto, sem máscaras. O que Jó era no meio dos seus amigos, ele era também quando estava sozinho, sem que ninguém o visse. É isso que Deus está dizendo de Jó. O que ele era em público, ele também era no oculto, quando ninguém o observava. Viste só, porque não há homem sincero, Deus disse a Satanás. Satanás não tem trunfo, não tem trunfos negativos para acusar Jó. Aí ele se levanta e diz: mas também, né, pudera. Tu cercaste ele com bens, tudo que ele coloca a mão, tu abençoas. Tudo que ele toca, tu derramas a tua bênção. Ele tem uma família linda, ele tem bens, ele tem gado, ele era um homem mais rico da sua época. Sim. Mas fere, tira dele tudo isso, tira o teu bem que tu tens dado a ele, para tu ver se ele não se levanta contra ti. Veja que o inimigo é tão sagaz, que ele pega as virtudes boas de Jó para acusá-lo. E ele está também acusando Deus. Ele está dizendo que Deus precisa abençoar os seus filhos para que o adorem, para que o obedeçam. Ele está fazendo ali duas acusações. Ele está fazendo uma acusação contra Jó e está fazendo uma acusação contra Deus. E você sabe o que aconteceu. Deus permitiu que o inimigo tocasse na sua saúde, nos seus bens, até mesmo matasse os seus filhos.
E Jó não murmurou, não blasfemou contra o seu Deus. Estava derrubado por terra esta acusação do inimigo. Veja que o inimigo é tão atrevido como acusador, que ele acusou o próprio Deus em Gênesis capítulo 3, do verso 4 a 5, quando a mulher está falando com a serpente. E a serpente pergunta: é verdade que vocês não podem comer dos frutos da árvore do jardim? Ela disse: não é bem assim. De todas, nós podemos comer sim. Só há uma em que Deus proibiu: a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente disse: não é isso não. Deus sabe que o dia que dela comeres, vocês serão também como ele, sabendo o bem e o mal. A serpente, nesse momento, ela está acusando o próprio Deus, dizendo que Deus estava sendo severo demais com o homem, e até mesmo egoísta, a ponto de proibi-los de comer daquela árvore. Ele estava sendo severo em não permitir que o homem também conhecesse o bem e o mal. O inimigo é tão sagaz que quando ele não pega uma falha para acusar, ele se opõe também com as virtudes, a ponto de se levantar como acusador contra o próprio Deus. Como é muitas vezes que o inimigo se levanta para acusar a mim e a você? Ele pega muitas vezes a tua falha. Muitas vezes é usando a boca das pessoas. É usando a língua de alguém. Sabe o que o inimigo faz muitas vezes? Ele vai vasculhar o passado dessa pessoa, vai revirar. Não tem esses assim? Que fica vasculhando, fica investigando o passado, o teu passado. E ele fica trazendo à tona o tempo todo falhas cometidas no passado, até mesmo falhas presentes, porque nós somos falhos. Não há homem que não peque. E às vezes algumas pessoas temos que ter muito cuidado para não emprestarmos a nossa boca, a nossa voz, para ser porta-voz do inimigo como acusadores. Pessoas que se levantam: mas a falha, você é falho, você fez isso, você fez aquilo, você é assim, você é desse jeito, você fala assim, você pensa assim, você age assim. É assim que ele se levanta, que ele se opõe. Ele se levanta como acusador. Sabe por quê? Porque é uma arma antiga. Você observa durante o tempo na Bíblia, que é uma das armas antigas dele, a acusação. É uma arma antiga e é uma das preferidas. Você sabe por quê, meu irmão? Porque ele sabe que a acusação fere. Porque ele sabe que a acusação constrange alguém. Ele sabe que a acusação causa danos emocionais e espirituais terríveis. Ele sabe que ele consegue envergonhar e travar alguém no seu crescimento espiritual, ministerial, com a acusação. Mas neste momento, eu estou pregando para alguém que talvez esteja passando por períodos de acusação. São coisas que vêm do teu passado e que ele usa para atormentar a tua mente, para atormentar o teu espiritual com Deus, a tua comunhão. Eu conheço pessoas que toda vez que se ajoelha, diz assim: eu não consigo orar porque o inimigo fica trazendo falhas do meu passado e eu me sinto imundo, eu me sinto sujo.
Mas em nome de Jesus, a pergunta de Romanos capítulo 8, verso 32 é: quem é que pode intentar se levantar em acusação contra o escolhido de Deus? Sabe qual é a resposta, meu irmão? Ninguém. Ninguém. E quando ele se levanta com acusações, é para atrapalhar que você desenvolva uma vida de bem-aventurança, que você usufrua da verdadeira alegria, da liberdade em Deus. Veja como que ele usa a acusação. No livro de Zacarias, capítulo 3, Deus mostrou na sua quarta visão ao profeta Zacarias. Ele mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava no templo, em pé, diante do anjo do Senhor. E Satanás estava ali também, sabe aonde? Bem do lado direito do anjo, para acusar o sumo sacerdote Josué. Naquele momento, Josué estava representando toda a nação de Israel, que já havia retornado do cativeiro. Então eles haviam retornado e estavam em Jerusalém. Mas a restauração espiritual daquele povo ainda não estava completa. E Josué estava representando o povo. Então a cena ali, daquela visão do profeta Zacarias, é como que se fosse num grande tribunal. Primeiro estava ali o acusado, o sumo sacerdote Josué. E ele realmente é culpado, porque ele está representando o povo que não estava espiritualmente totalmente restaurado. As suas vestes, diz o texto, que estavam sujas. E ele está diante do juiz para ser julgado. E o acusador, que é Satanás, que se opõe a Josué, ele conhecia os pecados de Josué, as falhas do povo. E o advogado, que era o próprio anjo do Senhor, nesse momento, ele se levanta e usa os argumentos mais irresistíveis em defesa de Josué. O anjo do Senhor se levanta e diz: suas acusações são inúteis, Satanás. O Senhor que escolheu e remiu Jerusalém, o repreenda. Este homem é como um tição tirado do fogo. Então o texto aqui nos informa que mesmo diante das muitas acusações do inimigo contra Josué, o anjo do Senhor deu ordem, naquele momento, diante das acusações do inimigo, para que o outro anjo tirasse as vestes sujas de Josué e trocasse por uma outra veste. Deu ordem para que o anjo tirasse o seu turbante que estava sujo e trocasse em um outro turbante limpo. E depois o anjo do Senhor declarou: veja, Josué, eu removi o seu pecado. Irmãos, talvez o seu passado tenha sujado as suas vestes. Talvez você tenha saído de um passado como um carvão, um tição, sujo, manchado, encarvoado. Talvez a tua vida seja como um tição tirado do fogo. E o inimigo está te acusando. E isso está impedindo de você crescer e desenvolver em Cristo. E desfrutar a verdadeira alegria de ser redimido. Mas neste momento, o Senhor te diz esta palavra: tu és para mim um escolhido, eu te remi, e o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado.
Sabe quem estabelece as regras da justificação na tua vida? Não é quem abre a boca e te acusa. Não é o inimigo da tua alma. Quem estabelece as regras para a tua justificação não é o homem, é o próprio Jesus. É Deus, irmão, quem te dá o veredito. É Deus quem declara que você não é culpado. Então, se você está sendo alvo de acusações, lembre e creia no que a Bíblia diz ao seu respeito. Em 1 João capítulo 2, verso 1, o apóstolo João diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Contudo, se vocês pecarem, temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo o justo. Jesus é o teu advogado. É Ele que é o teu mediador. Ele é justo e está acima de tudo e de todos. O inimigo nada pode fazer com meras acusações. Quando o inimigo tentar fazer com que você se sinta sujo e indigno, lembre-se, em nome de Jesus, que a minha vida e a sua vida e a nossa vida foi comprada por bom preço, e o preço foi o sangue de Jesus derramado na cruz. Ele te concede perdão, Ele nos concede perdão, Ele te concede neste momento restauração, Ele muda as tuas vestes, Ele coloca em você vestes de justiça. Então, quem é que pode lhe acusar? Quem é que pode me acusar? Quem é que pode nos acusar? A resposta é: ninguém. Fique com esta palavra, em nome de Jesus.